Bom, pessoal, então, esses alimentos transgênicos, eles estão na mesma linha que a gente vai definir sobre os alimentos orgânicos também. Então, quando a gente fala nos alimentos transgênicos, existe aí um debate e uma discussão muito grande sobre os benefícios e os malefícios desses alimentos. Mas eles já estão inseridos de uma maneira muito grande no nosso dia a dia e na nossa alimentação. Então, dificilmente a gente não ingere alimento transgênico, né? Então, esse debate, essa discussão é muito antiga, né, então se refere a organismos geneticamente modificados como OGMS. Então, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 73 milhões de hectares são de milho, soja, abóbora, mamão e outros que são geneticamente modificados. Na Argentina, 23 milhões de hectares de soja, milho e algodão também. No Canadá, 11 milhões de hectares, aí de canola, soja, milho e beterraba. No Brasil, 50 milhões de hectares de soja, milho e algodão. Então, no mundo, a gente tem uma grande plantação e uma grande produção desses alimentos geneticamente modificados, né? Então, os grandes celeiros mundiais, que é o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, eles são grandes produtores de alimentos e organismos geneticamente modificados. Aí, esse livro que eu consultei para a gente falar sobre os transgênicos fala que a Áustria, a Grécia e a Hungria são livres de organismos geneticamente modificados. Tem significância? Então, essa informação aqui tem significância? O fato desses 3 países não terem organismos geneticamente modificados? Que tamanho é a Áustria, que tamanho é a Grécia, que tamanho é a Hungria, e o quanto que eles contribuem para a produção de alimentos mundial? Vocês acham que é muito ou pouco? Pouco. Pouquíssimo, né? Então, a Áustria e a Hungria, países europeus, né, de clima frio, então que a contribuição para a agricultura mundial e para a produção de alimentos mundial é zero, né, praticamente zero. E a Grécia também, né, embora esteja numa região do Mediterrâneo, ela também não é produtora de alimento e não é significativa como é a produção brasileira, por exemplo. Então, se esses países continuam sem a produção de alimentos geneticamente modificados, a contribuição é muito, muito, muito pequena. Então, por isso que muitas vezes esse tipo de informação ele acaba sendo irrelevante, porque para o todo a contribuição é pequena. Então, a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, e a OMS, que a gente tem ouvido bastante, são unânimes em dizer que os transgênicos são seguros e que a tecnologia de manipulação genética realizada sob o controle dos atuais protocolos de segurança não representa risco maior do que as próprias técnicas já utilizadas de cruzamento de planta. Então, embora exista discussão e exista preocupação sobre os impactos negativos dos alimentos transgênicos, os órgãos que regulamentam os alimentos dizem que eles são seguros. Então, existem 2 denominações, então, o organismo, né, a espécie geneticamente modificada, e depois o alimento geneticamente modificado. Então, que claro que o alimento geneticamente modificado é aquele que foi produzido a partir de um organismo. E a gente vai ver que esses organismos, eles podem ser modificados geneticamente de 2 maneiras. Então, qual que é o objetivo? Né, que vocês até comentaram alguns. Então, obter características específicas de um produto de interesse, isso começou lá na década de 70 e evoluiu muito. Evoluiu como? Pessoal, na década de 70, se eu tivesse em mãos uma semente transgênica e uma semente não transgênica, eu poderia verificar visivelmente qual que é uma, qual que é a outra. Só que as técnicas hoje evoluíram tanto que eu não consigo diferenciar se uma semente, por exemplo, de soja é transgênica ou não, se um grão é transgênico ou não, porque eles são muito parecidos. E isso em função de toda essa evolução tecnológica que envolve a técnica.
né? Então, o objetivo é obter organismos com características específicas. Eu aumentar a produção de alimentos, ter uma ascensão de lucro, claro, né, que não existe uma isenção disso. Eu posso ter uma diminuição de custo. Como que eu posso ter uma diminuição de custo? Se eu desenvolvo, por exemplo, um organismo modificado que seja resistente a uma praga. Se ele é resistente a uma determinada praga, eu não preciso utilizar um praguicida para exterminar aquela praga. Então, eu estou economizando. Se aquele organismo ele é mais sensível à presença de água ou não, eu também posso ter uma economia de água. Então, no total, isso acaba fazendo com que eu tenha uma diminuição de custo, que, consequentemente, está relacionado à ascensão do lucro. E também competir no mercado mais exigente e extremamente competitivo, né? Então, a gente vê que esse foi o objetivo, então, do desenvolvimento e de todo o crescimento biotecnológico com relação ao desenvolvimento desses organismos, propriamente dito, né? Então, claro que para se chegar ao que a gente tem hoje, teve muito trabalho, teve muita pesquisa, né? Então, o trabalho envolve cientistas de diversas áreas do conhecimento, que é a parte da biologia, da genética e da agronomia. Então, biologia e genética diretamente relacionado ao desenvolvimento das técnicas biotecnológicas, vamos dizer assim, e agronomia quando a gente pensa no manejo desses organismos. Os benefícios, né? Então, isso daqui, os benefícios são grandes, né? Então, eu posso ter a prevenção e tratamento de doenças, porque eu posso ter bactérias, vírus modificados geneticamente, e com isso faz com que eu possa ter o desenvolvimento de medicamentos com organismos geneticamente modificados. E também algumas vacinas. Então, vamos ver se a vacina do Covid-19 possa entrar nesse processo. Uma maior disponibilidade de alimento, né? Então, em alguns casos, a gente reduz perda pela própria persistência do alimento, dele ser menos sensível, né? Com isso, diminui perda. Depois, facilidade de manejo, né? Então, na verdade, desenvolvendo organismos que sejam tolerantes a herbicidas, e também tolerantes a alguns determinados tipos de inseto, fazendo com que eu diminua a quantidade de praguicidas. E também a prevenção do meio ambiente, né, que ao otimizar os insumos, os transgênicos permitem que o agricultor use menos água, por exemplo, para diluir o produto e menos combustível para sua aplicação, né? Então, toda essa questão, ela vai refletir na redução de custo e, consequentemente, no aumento de produtividade e também no aumento de lucro, né? E o conceito, né? Quando a gente fala do conceito desses organismos, a gente diz que ocorre um melhoramento dessas plantas, né? Então, o desenvolvimento e as pesquisas para desenvolver organismos com qualidades bastante específicas. Então, por isso, utiliza o que a gente chama de tecnologia transgênica. Então, que justamente vai mexer na fita de DNA, nas bases nitrogenadas que compõem uma espécie e fazer alterações. Então, mas lembra que a gente não vai mudar a espécie. A espécie continua sendo a mesma. O que a gente muda são alguns trechos dessas bases nitrogenadas, né? Então, a tecnologia envolve a inserção e a regulação positiva dos genes em funções específicas. Então, se eu quero desenvolver um organismo que ele tenha maior resistência a um determinado inseto, ou que ele esteja mais resistente à falta de água, ou que ele seja mais resistente a temperaturas frias, por exemplo, né? Então, de acordo com o que eu desejo, eu identifico que parte da planta que pode ser alterada para atender esse objetivo. Para isso, existem dois tipos de modificações, o que a gente chama de modificação transgênica
que é aquela que os genes de outra espécie, que tem aquela característica que eu quero alterar, é introduzido na fita da minha espécie hospedeira. Ou então, eu posso ter alteração chamada cisgênicas, que é aquela que eu altero a própria sequência da planta, né? Então, são alterações nos próprios genes da espécie, que são aqueles estritamente relacionados à transformação que eu quero também, né? Então, eu posso ter esses dois tipos de tecnologias que vai fazer com que o meu organismo ele tenha essa modificação genética. Então, muitas vezes, as grandes empresas que produzem praguicidas, por exemplo, ela também trabalha com o desenvolvimento de alimentos transgênicos. Né? E você falou assim, mas qual que é a vantagem? A vantagem é que ela cria um novo mercado, né? E, consequentemente, mais lucro, né? Professora. Oi. Qual slide você tá? Porque não tá aparecendo pra gente. Não? Não. Não acredito. Eu acho que a professora abriu o PowerPoint. Eu estou acompanhando pelo que eu baixei no Aprender. Eu também, só que agora eu me perdi. Ai, caramba. Eu ia perguntar para a professora, eu falei, não sei se é... Eu também, não, eu também ia perguntar, mas não quis interromper. Aí eu fiquei acompanhando pelo PowerPoint aqui que eu abri. Então, vamos lá. Mas não precisa voltar, não, Pro. Tá, eu vou achar aqui. Enxergam agora? Como se produz uma planta transgênica? Agora sim. Tá. Bom, então aqui, pessoal, para todos que têm dúvida com relação à planta transgênica, esse daqui é um esquema que passa, é um infograma, na verdade, sobre todas as etapas de produção de uma planta transgênica. E isso é disponibilizado pelo Conselho de Informação sobre Biotecnologia, que é um órgão relacionado ao Ministério da Agricultura. Então, a gente fala de alimentos transgênicos, muita gente fala super mal desses alimentos transgênicos, mas, na verdade, tem toda uma fundamentação e uma legislação e um trabalho por trás disso para que aquele alimento esteja presente ali no meio e que seja produzido de maneira tão significativa, certo? Então, como que produz uma planta transgênica? Lembra que eu comentei com vocês que ela pode ser de uma maneira transgênicas, né? Então, de transferir parte do gene, parte das bases nitrogenadas do gene de uma outra espécie, ou eu também posso modificar a própria fita ali, as próprias bases nitrogenadas daquela espécie. Mas tudo isso é processo, e um processo bastante longo. Então, aqui, primeiro, eu preciso identificar e isolar as características que me interessam da planta. Então, veja, eu pego todo a minha fita de DNA daquela espécie e identifico o que eu quero. Aqueles genes que são responsáveis pelaquela expressão da planta. Então, aqui na figura, ele sinaliza aqui um trecho da fita de DNA que é responsável por ele ser resistente a determinadas pragas ou a água. Então, é feito um genoma, vamos dizer assim, para poder identificar qual trecho do DNA é responsável por a característica que eu quero alterar. Aí, identificado, isolo e aí transformo. Que pode ser pela inserção, né, do gene de outra planta, ou eu fazer a alteração. Né? Então, aqui, alguns exemplos, né? Que pequenas esferas de ouro, por exemplo, que contêm material genético, são colocados dentro do tecido do organismo-alvo. O gene de interesse chega no núcleo da célula e é integrado a esse genoma. Ou então, isso pode ser feito por meio de bactérias, né? Então, que a bactéria transfere parte desse genoma, parte do gene dela para a espécie hospedeira. Então, existem várias técnicas, que permite essa alteração genética, né? Depois, viu a célula que foi feita a alteração, então trabalha in vitro para identificação e para produção dessas células, né? Para ver se realmente ocorreu o processo de modificação. Aí, com isso, é feita a regeneração.
Então, veja que desde a seleção até a regeneração, é um processo de fragmento de parte da planta, e não ainda na produção. Depois, é feito todos os testes de biossegurança em laboratório, e aí em casas de vegetação, porque daí, dessa parte de regeneração, eu já começo o plantio das minhas espécies, e nessas espécies que são produzidas, é que são feitos os testes de biossegurança. Se esses testes de biossegurança dão ok, ele vai para um outro conselho, que é uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ligada ao Conselho de Informações de Biotecnologia, para ver se aprova ou não aquela espécie, aquele organismo geneticamente modificado. Então, é um processo longo. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o transgênico, mas ele passou por uma série de processos que aprovou a utilização deles. O grande problema, pessoal, é que a gente não sabe como que vai ser daqui 20, 30 anos, né? Então, hoje, a utilização desses alimentos agora, ela não é problemática. Mas a gente não sabe que impacto que isso vai ter daqui a 20, 30 anos na vida das pessoas, na saúde das pessoas e no próprio meio ambiente. Então, por isso a dúvida, né? Por isso que essa questão negativa tão presente com os praguicidas, com os transgênicos. Mas, a princípio, ele passou por todo o processo de produção dele e processo de aprovação, certo? Então, é legal. A utilização de organismos geneticamente modificados é algo totalmente legalizado. E uma ponderação, né, de que eu já coloquei ali na frente, que tanto a FAO como a OMS, elas são unânimes em dizer que, se os protocolos de segurança são respeitados, não tem nenhum problema da gente utilizar esses organismos geneticamente modificados. E como que eu sei que eu estou consumindo ou não esses alimentos? Então, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, pessoal, nas embalagens de alimentos, a gente já tem um indicativo do T. E esse T me indica que aquele alimento ele tem uma porcentagem de alimento transgênico. Então, no começo, nós vimos que existem grandes plantações de organismos geneticamente modificados. Então, é claro que o que está chegando na nossa mesa, vamos dizer assim, possui alimentos transgênicos, né? Então, uma forma de eu saber se o alimento ele é embalado, ele é industrializado, na embalagem a gente vai encontrar esse T de transgênico. Nos Estados Unidos, qualquer tipo de produto é etiquetado e ele contém esse código de barra, que esse código de barra é um código, claro, né, e que esse número 8 indica que esse alimento ele é geneticamente modificado, ou se ele não é geneticamente modificado, ele também tem um selo, e que você consegue saber que ele não é modificado, certo? Então, nos Estados Unidos, as frutas, verduras, possuem a etiqueta aí com dígitos que informa que aquele produto é transgênico. E aí, de uma maneira indireta, quando a gente pensa em embutidos, farinhas, cereais matinais, canola, maionese, produtos industrializados, pessoal, eles possuem, de uma maneira indireta, alimentos transgênicos. Por quê? Porque muitos desses alimentos, eles possuem na composição soja. E hoje, 85% da soja produzida no mundo é soja transgênica. Então, não tem como a gente ficar com o discurso de falar que não consome alimento transgênico, porque, de uma maneira indireta, a gente acaba consumindo. Então, não sei se vocês têm o hábito de reparar na embalagem de alimentos, né, mas vejam que nas embalagens vai constar o T de alimento transgênico. Na embalagem de óleos, dos óleos vegetais, principalmente, sempre vai ter a identificação de que aquele alimento é transgênico. E claro, pessoal, quando a gente vê um sanduíche como esse aqui, não vai vir a etiqueta se ele é transgênico ou não, mas a gente sabe a origem dos alimentos que tem ali. Então, eu tenho trigo, eu tenho óleo de soja, né? Eu tenho alguns alimentos aqui
que eu consigo fazer uma previsão se aquele sanduíche gostoso que eu estou comendo, se ele tem alimento transgênico inserido ou não, certo? Mas a melhor forma de saber é olhar a embalagem, que lá vai ter identificação da presença de alimentos transgênicos. Então, aqui o milho, então, alguns exemplos, né? Então, o milho tem algumas variantes transgênicas que respondem a 85% das atuais lavouras do Brasil e dos Estados Unidos, que são os maiores produtores do mundo de milho. E o que foi feito nele? Ele recebeu em laboratório uma modificação para que ele seja tolerante a um herbicida, né? Então, ou algum outro gene para que ele seja resistente a inseto. Então, consequentemente, se ele é mais tolerante ao herbicida, ele vai resistir, né, a esse veneno, vamos dizer assim. E também, se ele é resistente a insetos, eu não preciso ter uma carga excessiva de praguicidas para eliminar inseto. E tudo isso vai favorecer o aumento da produção. Então, existe 18 variantes do milho autorizados pelo CTN-Bio, que aprova os pedidos de a comercialização dos organismos geneticamente modificados. Então, eu não tenho um único milho geneticamente modificado, eu tenho 18 variantes. Então, veja que eu não falo que eu tenho 18 espécies de milho, mas eu tenho 18 variantes. No óleo de cozinha, né, que são extraídos soja, milho, algodão, a gente também tem grandes campos de culturas geneticamente modificadas, né? Então, o que acontece é que algumas marcas, elas não são bem vistas, não por causa que a matéria-prima dela é geneticamente modificada, mas porque fez gerou algum outro problema naquele alimento e que faz com que ela seja queimada no mercado mundial, vamos dizer assim. Mas muitas vezes o pessoal associa que é porque comercializa produto transgênico e, na verdade, não é isso, né? A soja, né, que é a rainha dos commodities, né, então no Brasil está entre os maiores produtores, né, e no geral a soja é transgênica, e além dela ser transgênica, a gente tem os subprodutos dela, né, então no caso o óleo de soja, né, e além do óleo eu tenho leite de soja, tofu, aí você fala, professora, mas quem come tofu? Né, a população asiática, né, e a população asiática é a mais populosa do mundo, né, então a China é o país mais populoso, então mesmo que seja um hábito dos chineses, dos japoneses, a gente tem uma grande concentração populacional naquela região. Bebidas de frutas, pastas de miso e também as proteínas, né, que a gente compra proteína vegetal para fazer algumas coisas e, na verdade, essas proteínas, elas também são transgênicas porque elas são à base de soja, né. No caso da soja, a CTN-Bio liberou 5 variantes delas, né, então todas elas tolerantes aos herbicidas e algumas delas resistentes a insetos e a determinados herbicidas. O mamão papaya, né, então é um outro exemplo, que os Estados Unidos é o maior importador de mamão, né, e que parte vem do México, que eles dizem que não é transgênica, mas uma boa parte é produzido no Havaí, na Flórida e na Califórnia, e essas são transgênicas. Então, 85% de tudo que é produzido nessa região é transgênico. O Brasil não importa mamão papaya, que ele é produtor e exportador de mamão papaya. Então, o mamão papaya que a gente consome, a princípio, ele não é geneticamente modificado, certo? E aí, de uma maneira indireta, pessoal, eles estão nos outros alimentos, né? Quando a gente pensa nos pães e biscoitos, porque utilizam aqueles organismos geneticamente modificados. Então, consequentemente, esses alimentos que eu consumo, eles são geneticamente modificados, né? O salmão, aí você fala, mas como o salmão? Na verdade, às vezes, a ração do salmão, que é a base de soja, de milho, o salmão consome e, consequentemente, então, de uma maneira indireta, a gente está consumindo alimento geneticamente modificado. Lembra que não é que pode não ser o salmão geneticamente modificado, mas eu estou ingerindo de uma maneira indireta, se eu for pensar no alimento do salmão. Mas também existe salmão que é geneticamente modificado,
Então, quem consome salmão pode perguntar onde compra, se tem alguma informação sobre isso. Porque muito do salmão consumido hoje, ele é produzido em cativeiro, né? E aí vai precisar ter algumas adaptações com relação à temperatura, à questão do crescimento e algumas outras coisas importantes para aumentar a produtividade desse salmão. Então, pessoal, fica aquela resposta final, né? O alimento transgênico faz mal à saúde? Então, de acordo com o CTN-Bio, pessoal, a resposta é que não faz, né? Então, existe um mito muito grande com relação a eles, que faz mal à saúde, mas, na verdade, não existe nenhum embasamento teórico e científico para isso, né? Então, todo produto derivado da biotecnologia se destina à alimentação humana e animal passa rigorosamente por uma avaliação de biossegurança, como eu mostrei para vocês. Apenas depois de avaliado é que ele é liberado como consumo, que é aquela etapa final de todo o processo, né? E não tem na literatura nada que fale de problemas de saúde relacionado à ingestão desses alimentos transgênicos, que é aquilo que eu já comentei com vocês, que o que pode acontecer é que esses alimentos, o que pode acontecer é que a gente tem um impacto futuro de não saber hoje o que esses alimentos geneticamente modificados pode causar no futuro, né? Que daí cai por terra aquela questão da sustentabilidade, da gente pensar no hoje, mas também pensar nas gerações futuras. Então, é isso, pessoal. Então, a definição dos transgênicos, todo o processo de produção do transgênico e alguns exemplos dele. E mostrar para vocês que ele está muito inserido na nossa dieta, né, no que nós consumimos, porque muitos dos nossos alimentos, a base é dos principais elementos modificados geneticamente, que são a soja, o milho e o feijão, arroz e muitos outros grãos aí presentes. Por quê, pessoal? Quando a gente pensa no milho, na soja, a gente não tem só um consumo humano, né? A gente tem um consumo animal. Então, grande parte desses grãos, eles são utilizados também para fabricação de ração. Então, que, como eu falei para vocês, a gente acaba tendo um consumo indireto, né? Mas que a gente tem um contato com esses alimentos, isso não tem a menor dúvida, certo? Então, eu vou parar a projeção. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário com relação a isso. Alguma coisa, pessoal? Tipo, batata ou produtos, assim, verduras que você vê extremamente desproporcional, cenoura, que parece que é modificada, que ela tem formato diferente, seria alimentos transgênicos? Não necessariamente, porque o objetivo é que você tenha alimento até de melhor qualidade do que aquele que não é modificado geneticamente. Tá bom. Certo? Aí vai ter a ver com a questão da utilização de fertilizantes e praguicidas, que é o nosso próximo tópico. Certo? Uhum. Algum outro comentário, pessoal? Fica claro? Pessoal, desmistifica um pouco? E existe a preocupação com esse alimento transgênico. O que acontece é que essa preocupação, ela vem do efeito futuro. Então, hoje, vai muito bem, obrigado, atende a demanda, produz mais alimentos como a gente precisa, né? Mais rapidamente, mas a gente não sabe o que vai acontecer há 30 anos, né? Ou menos. Né? Por quê, pessoal? Porque também muitos testes são feitos em laboratório. Só que o meio ambiente, a gente diz que ele é uma matriz muito complexa. Então, será que o comportamento daquela substância no laboratório vai ser o mesmo de quando ele estiver inserido lá no meio? Que ele vai estar interagindo e se combinando com outras coisas? Que ele vai estar exposto a outras intempéries de temperatura, de pressão, de outras espécies? Então, por isso que fica a grande interrogação de saber exatamente que efeito que esse tipo de alimento vai ter nas gerações futuras. Mas que, infelizmente, hoje a gente não consegue zerar. Então, vocês vão ver que a gente
que eu quero com vocês é desenvolver esse ponto crítico. Se alguém falar é livre de transgênico, será que é possível acreditar que é completamente livre de alimento transgênico? Né? Então, de ver, é possível, a gente vai ver a questão do orgânico, é possível ter um alimento 100% orgânico, isento? É possível, mas não é uma coisa simples, que o produtor de alface, que produz o alface ali no quintal, é possível fazer, certo? Então, é isso, pessoal. Se alguém quiser comentar alguma coisa, podemos encerrar o assunto? Beleza. Pessoal, a segunda parte é de alimentos orgânicos. Vocês querem fazer um intervalinho de 10 minutos ou a gente segue direto? Pode seguir, professora. Pode seguir? Eu preciso de dois. Tá, eu preciso de 3 minutinhos para eu tomar uma água, por causa da minha garganta. Então, Tá bom. são 8h36. Então, a gente volta às 8h40. Tá bom. Tudo bem? Então, tá. Até daqui a pouco, então.